Às 2h17 da madrugada, cruzando 4 fusos horários e 3 distritos militares russos, a primeira vaga de drones de ataque de longo alcance cruzou o espaço aéreo da Federação Russa. As aeronaves voavam a uma altitude tão reduzida que os operadores de radar, ao monitorizarem os seus ecrãs, registraram inicialmente os ecos como ruído de terra. No momento em que estes dados foram reclassificados, a vanguarda do enxame já se encontrava dentro do raio de ação de aeródromos militares, que até aquela noite eram considerados totalmente seguros e fora do alcance de qualquer resposta operacional significativa por parte das forças ucranianas. Esta investida inicial foi composta por 63 aeronaves não tripuladas, sendo imediatamente seguida por uma segunda vaga de mais 41 unidades. A operação incluiu ainda uma terceira vaga, cuja composição detalhada e objetivos estratégicos diferiram das suposições iniciais feitas pelos analistas militares antes do amanhecer. Os factos demonstram que esta campanha de ataque não visou apenas infligir danos materiais nos pontos de impacto, mas sim expor as fragilidades estruturais e arquitetônicas de todo o sistema de defesa aérea russo numa única noite de ações coordenadas. Os acontecimentos registrados nas bases aéreas russas servem como um diagnóstico do estado atual das redes de defesa do país. Historicamente, as decisões de baseamento militar da Federação Russa têm sido moldadas pelo princípio de que a profundidade geográfica equivale à segurança. Com base nesta premissa, o Comando Militar ordenou a transferência de bombardeiros estratégicos para posições mais a leste, deslocou depósitos de combustível para zonas mais afastadas da fronteira e recolheu os nós de comando para o interior do território, assumindo que estas infraestruturas ficariam fora do envelope de ameaça dos sistemas de ataque ucranianos. Embora a distância geográfica tenha sido uma forma fiável de proteção ao longo da história da guerra aérea estratégica, onerando o atacante em combustível, tempo e exposição, a introdução de drones de ataque unidirecionais de longo alcance alterou esta dinâmica de custos. Estas plataformas operam com custos reduzidos por quilômetro de penetração, não exigem reabastecimento em voo, nem dependem da rota de regresso, anulando as vantagens tradicionais da profundidade territorial russa. A análise geográfica revela que as bases situadas no interior do território russo se encontram isoladas das redes de defesa aérea integradas que protegem as zonas de fronteira. Ao contrário das bases avançadas, que dispõem de cobertura de radar sobreposta, baterias densas de mísseis terra-ar e sistemas de guerra eletrônica concentrados, as instalações do interior dependem de uma arquitetura concebida para ameaças de alta altitude, como bombardeiros estratégicos tripulados em corredores previsíveis. Este sistema não foi projetado para detectar, seguir e interceptar dezenas de pequenas aeronaves de baixa assinatura térmica e de radar, que avançam a cerca de 100 metros de altitude, utilizando vales fluviais e corredores de infraestruturas como cobertura física. O valor de uma rede de defesa aérea reside na conjugação da sua cobertura com o seu tempo de resposta, ou tempo de processamento. Os dados indicam que, apesar de o interior russo apresentar cobertura territorial no papel, carecia da capacidade de processamento para gerir um ataque de saturação a baixa altitude, distribuído por centenas de quilômetros na mesma hora. Antes da execução do ataque, os serviços de informações da Ucrânia monitorizaram e mapearam os ritmos operacionais das referidas bases aéreas ao longo de várias semanas. Foram recolhidos dados detalhados sobre o posicionamento dos bombardeiros nas plataformas, a localização dos caminhões de combustível, os turnos de rotação das tripulações de defesa aérea, as janelas temporárias de manutenção dos radares e as condições meteorológicas, incluindo o ocaso da Lua e a formação de camadas de nuvens que dificultassem a identificação visual a partir do solo, sem interferir na navegação por sistemas inerciais
e atualizações de satélite das aeronaves não tripuladas. A operação foi planeada para coincidir com a janela temporal que garantia o número máximo de aeronaves de elevado valor expostas em terreno aberto, combinada com o nível mínimo de prontidão das tripulações de defesa e condições meteorológicas desfavoráveis para os defensores. As 63 aeronaves da primeira vaga não avançaram num bloco único, mas sim distribuídas por 4 corredores de aproximação distintos, separados por centenas de quilômetros, convergindo de forma quase simultânea sobre alvos localizados em diferentes províncias russas. Para acompanhar os desdobramentos desta operação militar e aceder a relatórios detalhados de defesa, subscreva o nosso canal. A dispersão do ataque por múltiplos eixos em simultâneo gerou um impacto imediato na estrutura de comando russa, forçando cada distrito regional de defesa aérea a atuar de forma isolada, sob a suposição de que o seu respectivo setor enfrentava o esforço principal da ofensiva. Este cenário impediu a cedência de meios militares entre distritos vizinhos, uma vez que todos os setores registravam pedido de reforço em simultâneo. A estrutura de comando nacional recebeu 4 quadros operacionais distintos em tempo real, tendo de determinar prioridades num intervalo de tempo reduzido. Este método de saturação operacional visou sobrecarregar o ciclo de decisão dos oficiais de defesa aérea, que dispunham de aproximadamente 90 segundos para identificar o eixo principal do ataque, discriminar alvos reais de engodos, gerir o inventário limitado de mísseis interceptores e acionar os protocolos de dispersão nos aeródromos, num ambiente de forte degradação das comunicações eletrônicas. Assim que a configuração da primeira vaga de drones se tornou clara, a rede de defesa aérea russa iniciou uma resposta assente nos procedimentos doutrinários estabelecidos. Os sistemas de defesa aérea de curto alcance Pantsir foram colocados em estado de prontidão operacional nas bases sob ameaça direta, enquanto as baterias do sistema de mísseis S-400 foram orientadas para os alvos com maior potencial de perigo. Em paralelo, os sistemas de guerra eletrônica começaram a emitir sinais de interferência nas bandas de navegação por satélite utilizadas pelas aeronaves não tripuladas, e caças de alerta de reação rápida descolaram com o objetivo de efetuar interseções visuais a baixa altitude, contornando as limitações dos radares de solo. Esta resposta tática demonstrou a manutenção das linhas de comando e o treino das tripulações face a uma pressão súbita, baseando-se na lógica de interceptar os vetores no alcance máximo, desviar as rotas através de guerra eletrônica e confiar nas defesas terminais para mitigar os impactos remanescentes. As forças ucranianas anteciparam a resposta russa através do desenvolvimento de soluções técnicas específicas nas aeronaves integradas na operação. Os drones utilizados estavam equipados com sistemas de navegação inercial calibrados para operar de forma autônoma na fase terminal, mesmo em ambientes com total negação de sinais de satélite. Adicionalmente, as trajetórias foram programadas para sofrer desvios automáticos perante a detecção de emissões eletrônicas em frequências específicas, utilizando a própria atividade dos sistemas de defesa aérea russos como pontos de orientação em vez de ameaças. O controle logístico e operacional desta campanha de ataque esteve distribuído por múltiplos postos de comando terrestres localizados em diferentes pontos do território ucraniano, inviabilizando uma neutralização centralizada por parte das forças russas e garantindo que a segunda vaga de 41 aeronaves mantivesse a capacidade de impacto total. O panorama operacional agravou-se no momento em que os primeiros aparelhos da segunda vaga atingiram os radares de defesa do perímetro das 2 primeiras bases aéreas visadas. A neutralização destes sensores nos momentos iniciais do combate terminal privou a rede de defesa aérea da sua capacidade de detecção precoce, forçando os sistemas a operar a partir de ligações de dados secundárias e relatórios manuais
ou visuais fragmentados. Perante a perda de coordenação, os alarmes nas bases tornaram-se indiferenciados, prejudicando a definição de prioridades. Os protocolos de dispersão de emergência desenhados para proteger os bombardeiros estratégicos estacionados falharam devido a constrangimentos logísticos internos. Aeronaves imobilizadas há semanas não puderam ser movimentadas em tempo útil. As equipas de terra registraram falhas de coordenação. Os veículos de reboque enfrentaram escassez de combustível e as portas dos hangares sofreram bloqueios mecânicos, mantendo os aparelhos expostos nas plataformas de estacionamento. Para acompanhar os desdobramentos desta operação militar e aceder a relatórios detalhados de defesa, subscreva o nosso canal. A progressão dos ataques aéreos seguiu uma sequência rigorosa de prioridades materiais, concentrando-se nos bombardeiros estratégicos estacionados a descoberto, os quais constituem plataformas militares que a Federação Russa não consegue substituir a curto ou médio prazo. Os depósitos de combustível não foram atacados nos reservatórios de maior dimensão, devido à sua resistência à ignição rápida, mas sim nas estações de bombagem e nos nós de junção das condutas, onde as cargas explosivas reduzidas provocaram falhas em cadeia que exigem semanas de reparações estruturais. Os nós de comando e comunicações sofreram impactos diretos nas matrizes de antenas e nos edifícios dos geradores de energia, desativando a infraestrutura que permite o funcionamento logístico das instalações. Numa das bases afetadas, o alvo principal consistiu numa aeronave de aviso prévio e controlo aerotransportado de longo alcance, uma plataforma de radar da qual a Rússia possui um número reduzido de unidades operacionais. Este aparelho, que se encontrava estacionado numa placa aberta devido à conversão do seu hangar blindado em armazém anos antes, ardeu continuamente durante um período de 6 horas, resultando numa perda estratégica com impacto direto nas operações aéreas russas subsequentes. O Comando Militar, encarregue da defesa, enfrentou um dilema operacional definitivo, dividido entre consumir a totalidade do inventário de mísseis interceptores antes que os alvos de elevado valor fossem atingidos, ou preservar esses mesmos interceptores, sacrificando os radares que forneciam os dados de orientação e alerta prévio. Nenhuma das opções permitiu repor a integridade da rede defensiva, que deixou de funcionar como um sistema unificado. O desmantelamento desta postura de defesa aérea estratégica, desenvolvida ao longo de várias décadas, decorreu num intervalo temporal de 27 minutos entre o primeiro e o último impacto registrado. A operação evidenciou que a eficácia de uma campanha de ataque moderna não se mede apenas pela relação de custos entre o vetor de ataque e o alvo destruído, mas sim pelo impacto das premissas planeadas face às condições reais do teatro de operações. A análise dos antecedentes demonstra que as vulnerabilidades exploradas decorreram da falta de atualização dos modelos de ameaça face à evolução tecnológica do conflito. A suposição de que a profundidade geográfica garantia segurança resultou apenas no prolongamento do tempo de alerta, o qual não foi aproveitado devido à incapacidade de processamento da rede. Adicionalmente, confirmou-se que a arquitetura concebida para enfrentar bombardeiros pesados não se adapta de forma automática a vagas de saturação a baixa altitude, e que a capacidade de guerra eletrônica e o volume de mísseis disponíveis são insuficientes perante ataques multi-eixo planeados para operar em ambientes com sinais degradados. O desfecho da operação sublinha que a eficácia militar atual é determinada pela rapidez dos ciclos de decisão, pela resiliência de comandos distribuídos e pelo planeamento tático focado nas janelas de maior exposição do adversário. Os danos estruturais nas pistas e nas instalações estão em processo de reparação, mas os eventos desta noite confirmam que as redes de defesa aérea, baseadas em modelos doutrinários estáticos,
enfrentam desafios severos perante táticas de saturação coordenadas. Para acompanhar os desdobramentos desta operação militar e aceder a relatórios detalhados de defesa, subscreva o nosso canal.